Boa tarde a todos, bem-vindos à rubrica O Livro da Minha Vida, uma rubrica mensal da Academia BAE, uma academia de vida agora em nossas casas, com uma vasta oferta cultural que aconselho a acompanharem. Eu sou a Fátima Sampaio Fernandes e vou falar-vos hoje de um livro que é de facto, e por isso eu pedi mesmo para ficar com este livro este mês, é de facto um dos livros da minha vida, que é Anna Karenina, de Leo Tolstói. Se me dessem apenas um minuto para falar desse livro, eu diria é brutal, leiam-no. Se me pedissem a recomendação de alguém, eu diria Vladimir Nabokov, um dos maiores escritores de todos os tempos, disse que é brutal, leiam-no. Então, apesar de termos só 15 minutos, vamos tentar fazer com que estes 15 minutos valham a pena e espero abrir a vossa curiosidade para terem vontade de ler, porque o livro é magnífico. E já agora, o livro é enorme, ok? Esta é uma versão em português, traduzida por José Saramago. Todos os grandes se querem associar a Anna Karenina de Tolstói. Não há duas voltas a dar a isto, a sério. Então, em inglês também é enorme, obviamente, não é? Em russo seguramente também. Mas, vou-vos dizer, é daqueles livros, e é mesmo, é o primeiro livro que eu senti mesmo, pronto, um dos primeiros livros em que eu senti mesmo que, oh não, está a chegar ao fim, que horror, mesmo assim grande, tipo, é um prazer enorme o tempo todo. Quando chegarem ao final vão se sentir tristes de estar a acabar. Garanto, podem ter certeza absoluta do que eu estou a dizer, ok? Então vamos falar primeiro um pouco de Tolstói, porque a vida dele é uma aventura, principalmente uma aventura intelectual, na verdade, com grandes transformações e tendo influenciado muitos políticos e pensadores ao longo dos tempos, seguramente. Então, Tolstói faleceu com 82 anos e na verdade, pronto, a morte dele é trágica, mas é um bocado tragicómica, porque ele com 82 anos fugiu de casa basicamente porque estava cansado dos ciúmes da sua esposa Sofia, mais jovem do que ele, mas que tinha ciúmes dos discípulos de Tolstói, da forma como ele os tratava, etc. Então fugiu de casa já em desespero, sem aguentar a mulher, apanhou um trem, apanhou uma pneumonia também e morreu pouco depois. Ele nasceu em 1928, nasceu o Conde Lev Nikolaevich Tolstói, numa família aristocrática. Mas depois nós vamos ver que ao longo dos anos ele vai se afastando da aristocracia e tentando aproximar-se mais de uma vida mais campesina, mais ascética, na verdade. Bem, e quem é o Tolstói já sabem, não é? É um dos maiores escritores de todos os tempos e um dos gigantes da literatura russa. Quer dizer, é um gigante entre gigantes, na verdade. Em 1844, ele e o irmão começaram a estudar Direito e Línguas Orientais. Já agora, os professores de Tolstói disseram que ele era um incapaz, completamente desmotivado e que não dava mesmo para aquilo. Imagine-se, hein? Em 1851, cheios de dívidas de jogo, Tolstói e o seu Lev, né, e o seu irmão, os dois irmãos Tolstói, juntaram-se ao exército. E foi a partir daí que Tolstói começou a escrever. Em 1857, dá-se a sua primeira viagem para a Europa, para a França, na verdade. Sim, porque a Rússia está entre a Europa e a Ásia, né? Mas pronto, para a França. E ele assiste a uma execução pública que o traumatizou e mudou a sua forma de pensar para sempre. Ele disse que o governo é, na verdade, pior do que os piores dos ladrões, porque impõe uma violência pela ordem, não é? É uma conspiração desenhada para corromper os cidadãos. Então ele decide que a partir daí jamais servirá a um governo e torna-se um anarquista pacifista. Um anarquista no sentido em que ele não reconhece a autoridade do Estado, nem sequer da Igreja, não reconhece a autoridade das autoridades. E pacifista porque ele defende sempre a não violência. Aliás, numa carta que ele escreve, carta a um hindu, onde ele defende a não violência, influencia sobremaneira Mahatma Gandhi, com quem se corresponde até à sua morte. Na verdade, corresponde-se durante pouco tempo, porque começaram a corresponder-se pouco antes dele morrer.
Apresenta também uma visão do mundo que é cristã radical, portanto, ele segue as palavras de Jesus Cristo, principalmente no Sermão da Montanha, e não, como eu disse, a Igreja. Aliás, ele até foi em 1901, foi excomungado da Igreja Ortodoxa Russa. Mas ele não se preocupou nada com isso, não é? Ele rejeitava a violência, rejeitava o governo do Estado e defendia também uma moral ascética. Nesta moral ascética nós temos, por exemplo, o vegetarianismo, a abstinência sexual, eram alguns dos pontos que ele defendia. E claro, temos na sua escrita, principalmente, na verdade, depois de Guerra e Paz e Ana Karenina, uma defesa absoluta da não-violência, não é? E contra a condenação também absoluta de todas as guerras. Em 1861 ele abriu 13 escolas para crianças camponesas, depois foram fechadas, claro, pelo governo, mas pode ser considerado o precursor da liberdade na educação escolar e pioneiro na aplicação teórica da gestão democrática das escolas, portanto um homem extraordinário. Em 1877 ele escreveu Ana Karenina, que ele considera como sendo o seu verdadeiro primeiro romance. Depois, mais tarde, ele fala mal do seu Ana Karenina, que é basicamente inaceitável, mas fez isso porque considerou que era demasiado superficial ou pouco verdadeiro, não é? Porque depois ele vai em busca da tal ascese espiritual, muito na linha de Buda ou São Francisco de Assis, né? Deixar as riquezas para procurar a verdade numa vida mais simples e anárquica, não é? Anárquica no sentido de sem o governo do Estado. Ana Karenina, esta obra é considerado o verdadeiro pináculo da ficção realista, uma vez que Tolstói tentou, na verdade, tratar de forma realista a sociedade russa, retratar de forma realista a sociedade russa. Alguns autores que falaram maravilhas deste livro: Dostoiévski, outro daqueles gigantes russos, não é? Flaubert, aliás, sobre a Madame Bovary de Flaubert e a relação entre a Madame de Bovary de Flaubert e Ana Karenina de Tolstói haveria muito a dizer, não é? Temos aqui duas famosas adúlteras aqui retratadas. Chekhov, Proust, Faulkner, Virginia Woolf também disse que ele era o maior de todos os romancistas. James Joyce falou bem também de Tolstói, e Nabokov, claro, que disse que ele é o maior escritor russo de ficção em prosa e que Ana Karenina é uma das maiores histórias de amor da literatura mundial. Bem, e já agora algo importante em relação a Tolstói. A sua vida parece muito revolucionária, não é? E ele defende uma coisa, ele diz que a única revolução que importa é a permanente revolução interior, que tem de ser uma revolução moral, ok? Tem que haver a transformação do homem interior. E ele diz, é ele que diz que toda a gente pensa em mudar a humanidade e ninguém pensa em se transformar a ele próprio, não é? E é aí que está a grande revolução moral que é preciso que tenha lugar. E já agora, falando em frases que toda a gente conhece, o início de Ana Karenina também é muito famoso. Ele diz: as famílias felizes parecem-se todas, as famílias infelizes são-no cada uma à sua maneira. Estas são as famosas palavras do início de Ana Karenina. Eu quero ler tudo aqui e não vai dar. Então vou-vos falar também sobre o livro. Ana Karenina. Ana Karenina é uma mulher da sociedade, da alta sociedade russa. Mais especificamente de São Petersburgo. Ela casou-se com Karenin, que é um homem muito bem cotado, muito respeitado socialmente, e ela está casada há 8 anos com Karenin e tem um filho que ama devotamente, digamos. O seu irmão, Oblonsky, trai a princesa Dolly. A princesa quer se separar dele. Oblonsky pede a Ana Karenina: minha irmã, vem cá, vem salvar o meu casamento. A Ana Karenina vai até Moscou e viaja com a mãe do Conde Vronsky e conhece o Conde Vronsky à saída do comboio. Bem, é assim um encontro fatal.
na verdade, que muda a sua vida para sempre e muda também a vida de Vronsky para sempre. Há uma intensa atração, não é, à qual ela tenta fugir, mas que se consolida no baile. A irmã mais nova de Dolly, Kitty, está apaixonada por Vronsky e todos pensam que ele vai pedir Kitty em casamento. No entanto, depois de ele conhecer a Anna Karenina, seria impossível e em vez de dançar com Kitty a mazurka, dança com Anna Karenina durante aquele baile. Após o que Anna Karenina basicamente foge, não sem antes ter resolvido o problema do irmão Oblonsky e ter convencido Dolly a voltar com o marido, não é? O Conde Vronsky vem atrás dela para São Petersburgo e decide que os seus futuros estarão ligados para sempre. Já agora, isto é muito interessante, minha opinião, minha leitura, né? Faz-me lembrar um pouco, Anna Karenina, faz-me lembrar os Maias de Eça de Queiroz. Os Maias também são um romance, os Maias é um romance realista de Eça de Queiroz, mas aparecem vários exemplos de simbolismo, de premonições muito típicas do romantismo, não é? Que o realismo vem substituir. Acontece a mesma coisa com Anna Karenina, apesar de se querer de se afirmar como um romance realista que retrata de facto a sociedade muitas vezes hipócrita da época, mostra que desde o princípio, com a morte de um trabalhador nos caminhos de ferro, mostra a presença do simbolismo e a força desta premonição que depois aparece em sonhos em Anna Karenina e no Conde Vronsky, como um sinal de que o final será trágico, como de facto se provou que era. Bem, então, Vronsky consegue seduzir Anna Karenina e depois ela abandona o filho, que é aquilo que a dilacera para sempre, afasta-se do seu marido, Karenin, junta-se a Vronsky e o que é que acontece? Aquela paixão toda absoluta e muito física do início vai esmorecendo. Porquê? O narrador diz, é como Vronsky fez, é como aqueles homens que apanham uma flor por ser bonita e depois a larga porque ela murchou. Então, Anna Karenina continua sempre linda, mas como diz Vronsky, perdeu o mistério. E, pior do que tudo, Anna Karenina passa a ser devorada por ciúmes absolutos. Tem ciúmes de tudo, porque Vronsky pode sair, pode estar em sociedade. Ela não pode. Ela torna-se uma pária social, perde o seu estatuto de aristocrático, perde o seu lugar na sociedade, não pode mais aparecer em sociedade. E quando aparece é uma vergonha pública. Para dormir ela toma morfina, já não aguenta, persegue o seu amante de todas as formas possíveis, persegue com cartas, fazendo chantagem com a filha que tem com ele, que é a Annie, dizendo: a tua filha está doente, onde é que estás? E Vronsky, que no princípio estava extremamente apaixonado, começa a dar conta que já não é feliz como no início, que está a voltar para um relacionamento opressor. Ana também sente isto e decide, quase como a forma mais poderosa e incontornável de vingança, suicidar-se. E mata-se, como aparece naqueles sonhos, né? Mata-se no comboio, atirando-se para debaixo do comboio. Depois disso, Vronsky nunca mais é o mesmo, nunca mais se junta a nenhuma mulher, volta a entrar para o exército de onde tinha saído para ficar com Anna Karenina e vai para a guerra, financia uma guerra, não é? Como uma forma também de suicídio, de certa forma. E as pessoas que aqui aparecem como símbolos de um amor que é possível são Levin, que é uma representação também de Tolstói, e a sua esposa Kitty, que afinal casa com ele, não é? E ele vai se descobrindo na relação com a mulher, na relação com o filho, na relação com até os próprios camponeses. Vai ser sempre uma pessoa que questiona, que acredita no amor, que busca também uma ascensão espiritual. E isto é tudo o que eu posso dizer sobre a Anna Karenina em 15 minutos. Encontramos-nos no próximo mês. Obrigada.